Olá, eu me chamo Suelen e hoje eu vim apresentar meu protótipo da cadeira de criatividade. O protótipo traz um aplicativo que nasceu com o propósito de ser claro, ser um guia interativo e motivador na sua jornada financeira. Meu objetivo é transformar a maneira como nós enxergamos as nossas próprias finanças. O tema do meu projeto é a autonomia financeira para a nova geração. Eu foco em jovens adultos, na faixa etária de 18 a 30 anos, que buscam uma forma simples e engajadora de gerenciar o seu próprio dinheiro e alcançar seus objetivos de vida, longe da burocracia tradicional. O problema identificado é que as ferramentas atuais são chatas e complicadas. Em minha pesquisa, eu conversei com pessoas como a Nicole, que abandona o controle por ser demorado, e o Marcelo, com renda variável, que precisa de ajuda para se planejar para compras maiores. Eles representam a dor do que eu quero resolver. A minha ideia foi inspirada por 3 insights principais na minha pesquisa. Primeiro, a complexidade no registro manual faz os usuários desistirem. Segundo, os aplicativos focam no passado e não têm um planejamento ativo das metas. E o terceiro é que a linguagem técnica intimida o público jovem, que busca inspiração na gamificação de aplicativos, como o Duolingo, por exemplo. Agora nós faremos um tour pelo protótipo. Eu acredito que o meu diferencial é o foco no futuro e na simplicidade, o que foi validado com o protótipo, que nele o usuário controla as despesas de forma clara e, o mais importante, na área das metas, ele transforma sonhos, como uma viagem em um plano concreto, com o valor a poupar e a data para acontecer. Nessa primeira página, nós temos uma orientação para entender como navegar no protótipo, que consiste basicamente em dar o andamento na página seguinte e fazer a navegação através dos botões que são interativos. Eles foram desenvolvidos com links para fazer a navegação entre todas as páginas do PDF, que é um arquivo em PDF, e assim simular então como seria o funcionamento do aplicativo. Deixa claro também que alguns campos seriam preenchidos pelo usuário se o aplicativo fosse desenvolvido realmente, mas apenas para mostrar as janelas, como funcionariam as capas da navegação. Aqui nós temos o menu principal, que seria a abertura do aplicativo. Então nós temos o acessar despesas e o acessar metas, que foi comentado anteriormente, que a gente consegue inserir então nossos objetivos e organizar quando atingi-los e com qual valor, em quantos meses, o prazo. Vou começar então a seção das despesas, que tem estes 4 itens que são todos interativos, e tem este ícone aqui também que simula o retorno para o menu principal. Clicando em despesas, nós temos as categorias que o usuário teoricamente poderia desenvolver, dependendo do tipo de gasto que ele tem, como lazer, alimentação, água, luz, internet, entre outros. E dentro de cada tópico teria o valor a ser inserido, a forma de pagamento, como foi, se já foi pago, se vai ser jogado para o mês futuro na situação que a forma de pagamento fosse o crédito. Vencimento, que pode ser considerado também o dia que aquilo foi registrado, não necessariamente um boleto que vence em dias X, mas para ter registrado o dia que aquele valor foi acreditado. O saldo inicial, que é um valor hipotético neste caso, e o saldo atual, considerando o gasto que foi inserido. Neste ícone, então, a gente pode voltar para aquele menu inicial que tem outros tipos de gastos também simulando a mesma situação. Para recebimentos, então, foi considerado as entradas, valores que forem depositados na conta, como um salário, alguma pendência que alguém tinha contigo, e aí tu recebeu este valor e ficou ali com um saldo positivo na tua conta. E mesma questão, aí tu registra quando foi a entrada, o saldo inicial que vai ser alterado somando o valor que for inserido, e a origem seria um campo que poderia ser digitado para facilitar a organização. O status seria apenas para ver qual seria o saldo atual e quando houve alguma alteração, bem tranquilo também. E a previsão para os próximos meses seria justamente
organizada neste botão aqui, que é o atualizar gastos previstos, que tem um resumo, que são os gastos que a gente viu anteriormente, para que o usuário possa ver se ele terá saldo suficiente para as contas que estão previstas, se terá algum valor que vá sobrar considerando as entradas que estão para acontecer, e assim ficar mais fácil de se organizar. Aqui então a gente vai retornar para o menu principal e acessar as metas. As metas, então, o usuário pode criar mais categorias da mesma forma. Aqui eu trouxe 3 exemplos e deixei um campo em aberto para que pudesse ser inserido alguma meta específica. E aqui, por exemplo, nós temos o carro. Ao clicar no carro, a gente sabe o valor total que essa compra tende a ter, o valor que foi poupado até o momento e o quanto falta para conseguir adquirir. Aí, nessa situação, a gente simulou que fossem poupados R$1.000 por mês. Então, considerando que faltam R$28.000, teríamos mais 28 meses pela frente. Então, o aplicativo também poderia estipular quando seria feita essa aquisição para deixar alguma coisa mais concreta e mais fácil de entender. Então, essa foi a minha apresentação do protótipo para a cadeira de criatividade no semestre de 25/1.